O Anderson Silva, pastor Anderson Silva, está se convertendo ao catolicismo? Eu acredito que o que ele tem falado, o que ele tem defendido é um verdadeiro absurdo. A sua defesa de que a Igreja Católica é verdadeira é um absurdo. Você vai notar que os argumentos são bem parecidos com os argumentos que os católicos sempre usam, aqueles em que são argumentos, falácias argumentativas, em que falácias de autoridade, tipo, lembra mesmo do movimento feminista? Você não pode falar isso porque você não tem lugar de fala. É basicamente isso. Não, quem são vocês? Vocês vieram depois? Não interessa. Se alguém defende que 2 mais 2 dá 4, não interessa se ele veio depois ou antes. Essa é a verdade. Então, a gente vai falar sobre isso. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então, vamos para o primeiro. Ele está falando bastante coisa, eu selecionei alguns aqui que eu achei mais pertinentes e também não vi todos, né? Mas vamos lá, vamos começar com esse aqui. Arrogância protestante, evangélica. Aqui ele está em Israel. Ao menosprezar a Igreja Católica e ousar afirmar que católicos não são cristãos nem são salvos. Se a Igreja Católica não fosse historicamente, sociologicamente, a Igreja verdadeira, possuindo autoridade pública para se expressar, os locais sagrados em Israel não existiriam, porque os judeus não as preservariam. Quem preserva todos os lugares turísticos, principalmente onde Jesus operou sinais, prodígios, maravilhas e pregou o Evangelho, é a Igreja Católica. Ela é a detentora da autoridade que preserva esses lugares. Então olha que hipocrisia. Caravanas do mundo inteiro, anualmente, caravanas protestantes, evangélicas, saem de suas nações, do Brasil, milhares e milhares de caravanas anualmente, liderada por inúmeros pastores que pregam contra o catolicismo, viajam para cá para visitar os lugares históricos bíblicos preservados por quem? A Igreja Católica. O argumento dele, resumidamente aqui, é muito simples. A Igreja Católica, ela é a verdade, ela tem autoridade pública, sociológica. Por quê? Porque ela preserva os lugares sagrados em Israel. Logo, ela é verdadeira. Eu sei, o argumento... Não, minha intenção não é desprezar, mas parece argumento de jardim de infância, como são os argumentos católicos. Geralmente é assim. Então, Jesus nunca disse que conheceríamos quem é irmão ou não, quem é a Igreja verdadeira, por preservar lugares físicos, mas sim por preservar a palavra de Deus, e preservar no sentido de ser fiel à palavra de Deus. E esse argumento dele é muito parecido, na minha opinião tem uma raiz muito parecida, com outro argumento, que é muito usado pela Igreja Católica. Viemos antes. Nós preservamos a Bíblia, que ele está usando o argumento de preservar os locais sagrados lá. Nós preservamos a Bíblia. Logo, somos verdadeiros e apenas a nós cabe o direito de interpretar a Bíblia. Não é verdade isso, né? Não é bem verdade isso, mas ok. Se a fidelidade a Deus é comprovada pela antiguidade, ou por quem preservou a Bíblia primeiro, logo os judeus, eles são o verdadeiro povo de Deus hoje. E por quê? Eles preservaram o Antigo Testamento, eles preservaram a Bíblia bem antes. E tanto é que Paulo diz isso, que os oráculos de Deus foram dados aos judeus. Mas eles dizem que o Messias não veio. Logo, quem se declara cristão é falso, o que inclui os católicos. Além disso, a verdade é que em Israel há várias religiões preservando vários lugares históricos. Católicos, ortodoxos, anglicanos e até muçulmanos. Olha que coisa. Então teríamos que concluir que até o Islã é verdadeiro. Já que o Islã preserva alguns monumentos históricos ao cristianismo, teríamos que dizer que o Islã é verdadeiro e que nós também não poderíamos fazer caravana para lá, já que o Islã cuida de alguns lugares, preserva alguns lugares históricos. Vocês se lembram dos discípulos de Jesus bem empolgados com o templo, com um lugar? Os discípulos eram bem impressionados com lugares, assim como o Anderson é. E Jesus disse o quê diante daquela celeuma dos discípulos? Tudo aqui vai cair, porque eu não me preocupo com lugares, porque Deus busca os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que de fato importa. Ok, vamos para o segundo vídeo dele. E agora ele vai defender a idolatria. É óbvio, como os católicos também, daquela maneira bem sorrateira, semântica, usando recurso semântico, mas ele vai defender a idolatria. Vamos lá. O pastor diz que Maria não está morta e dá uma catequese católica. Veja. Indo mais além, ok?
Com a exclusão de Jesus, porque ele é Deus, Maria é a pessoa. É porque ela não está morta, né? Está viva. Os santos de Deus estão vivos. Por isso o verdadeiro católico não adora ídolo, porque ídolo é aquilo que está morto, é um falso Deus. Se veneram santos, e os santos não estão mortos, eles estão vivos. Maria, nossa mãe, mãe dos fiéis, está viva, é a pessoa mais santa que já existiu. Como foi essa definição, né, de que é a pessoa mais santa? Quem disse, quem definiu? Pelo contrário, na Escritura, quando Jesus fala, entre os nascidos de mulher, o maior de todos é João Batista. Mas no reino de Deus, até o menor no reino de Deus é maior do que João. Então você vê que não tem nem lógica isso, né? Tanto é que Maria foi excepcional, mas quando os discípulos dizem, a tua mãe está aí fora, aí ele diz, quem é minha mãe? Minha mãe é quem obedece a minha palavra. Então isso aqui não tem base, né? O texto nem vou, podia falar, senão vai ficar muito longo o vídeo, é sobre aquele momento lá da cruz em que Jesus fala para João, aí está a tua mãe e tal, e aí faz uma forçação de barra para dizer que é a mãe de todos os fiéis por conta daquilo. Enfim, e os argumentos são ridículos, mas vamos lá. Que já pisou na terra, recebeu uma graça extremamente especial de Deus, não é barriga de aluguel de Jesus. O nome já diz, né? Graça, né? Graça não é receber uma graça de fato especial, mas graça é isso, é favor imerecido. Não é porque merece, tem a ver com a graça. Porque merecer nenhum de nós merecemos. Tem outro vídeo dele também, esse eu acho que não vai dar para reagir aqui, em que ele fala que Maria não tem pecado, outro absurdo. Na minha série vocês podem acompanhar isso, ver que não faz sentido isso. Jesus é a mãe de Deus. Sobre a mãe de Deus eu fiz um vídeo aqui recentemente, assistam, de fato ela é mãe de Deus, mas não tem nada a ver com o que os católicos falam, mas assista esse vídeo meu aqui. Mas vamos lá, ele disse o seguinte, olha, adoração de ídolo é adorar o que está morto, os santos estão vivos, basicamente esse foi o argumento dele aí. Primeiro, que lá em Deuteronômio 12:11 se proíbe que consulte os mortos. Anderson diz, mas a Maria está viva. Ora, mas quem consultava morto, orava ao morto, porque achava que o morto não existia mais, que ele não tinha contato com a gente, só faz sentido orar por um morto por crer que o morto está vivo também. Então, o Deuteronômio 12 está proibindo as pessoas de buscarem mortos, mas essas pessoas achavam que elas estavam vivas espiritualmente. Então, é claro que quem consultava morto cria que eles estavam vivos. Senão, como consultá-los? Como orar a eles? Então, a Bíblia diz sim, consultar pessoa morta, e a morta é morta fisicamente, obviamente, é pecado, porque a própria Escritura sempre defendeu, mesmo lá no Antigo Testamento, Jesus vai mostrar isso, a eternidade, que a alma, não como Platão, né, que ela sempre foi eterna, mas morreu, é eterna daqui para frente. Enfim, então o primeiro ponto é proibido fazer isso, consultar mortos. E a Bíblia diz, mortos, a Bíblia não diz, olha, mortos, mas que são santos, aí pode consultar. E veja, você acha que as pessoas iam consultar quem? Era justamente as pessoas que eles achavam que eram santas. Eles iam consultar pecadores. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ok. Segundo, o que classifica a adoração a ídolo não é meramente adorar o que está morto, como ele disse. É adorar qualquer outra coisa que não o nosso Deus. Vivo ou morto, homem ou bicho, seres vivos ou coisas inanimadas. E apesar de os católicos usarem eufemismos como veneração, eles praticam idolatria ao atribuir a Maria algo que só a Deus pertence. Quando católicos fazem orações a Maria, espalhados por todo o mundo, eles precisam supor que a Maria é onipresente e onisciente. Eles têm até um termo para isso, né? Onipotente e suplicante. Enfim, onipresente e onisciente. Ela tem que ser para ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo. Assim, agem como se ela fosse uma deusa. Isso não é idolatria? O que seria, então? Chamam-na de medianeira de todas as graças. Ou seja, atribuem a uma pessoa, por mais santa que ela tenha sido, o que a Bíblia atribui somente a Cristo, a um só mediador. Isso não é idolatria? O que é, então? É por isso que Agostinho, ele disse o seguinte, os pagãos, eles dizem que não são idólatras, mas o que eles fazem é tudo aquilo que a Bíblia diz que é idolatria. Quando eu leio a minha Bíblia e eu vejo o que Deus fez com Israel, como Deus puniu Israel por conta de seus pecados, os pecados que Israel cometiam eram exatamente os mesmos que a Igreja Católica comete. E Deus destruiu Israel. Acabou, levou o povo para o exílio. Quase não sobrou nada, só sobrou por conta da misericórdia de Deus. Vamos lá para o terceiro vídeo. Bíblicas, como são irmãos, não entendo. Vou te ajudar. Mas os evangélicos seguem doutrinas e tradições antibíblicas. Como são irmãos? Eu não entendo.
como podemos considerá-los irmãos? Não entendo. Vou te ajudar mais ainda. O católico acredita, vive e professa uma única igreja. Una, santa, católica, no sentido universal da palavra, e apostólica, igreja do Senhor Jesus Cristo. O protestante diz, o católico não é salvo, não é um irmão, não é um cristão. E o evangélico protestante tem 33 mil denominações, congregações, facções, divisões e seitas. E acham, nós arrogantemente achamos, que estamos certos que o céu é nosso. Primeiro argumento dele, evangélicos seguem doutrinas antibíblicas e são irmãos, então os católicos também. Há uma falsa equivalência aqui. Primeiro, evangélicos têm diferenças em pontos secundários, mas são unidos sim em verdades essenciais. O próprio Anderson diz no seu vídeo que há entre os evangélicos seitas. Mas qual critério ele usa para identificar seitas no meio evangélico? O mesmo critério que nós sempre usamos para identificar a Igreja Católica como seita. Negam verdades essenciais. Quem é meu irmão? Essa é uma pergunta que sempre foi feita ao longo da história da Igreja. Ou, quanto conhecimento é necessário para que alguém tenha e professe para se declarar que ele é irmão? Ou, quanto conhecimento é necessário que alguém tenha e professe para se declarar que essa pessoa é irmão? Tanto católicos quanto protestantes sempre falaram em certas crenças essenciais que nós devemos ter para sermos identificados como cristãos. Agora, e a Bíblia? Nós vemos isso na Bíblia, na Escritura, uma exigência de crenças para determinar, uma exigência de crença em certas doutrinas para determinar quem é irmão, mas vemos e muito. Por exemplo, 2 João, quem nega que Jesus é o Cristo, que o Cristo veio em carne, é o anticristo. Nem coma com essa pessoa. Então, esse não é irmão. Você não deve recebê-lo em sua casa. Agora, vamos para outra crença. Tem muitas outras, mas vamos para outra crença, que essa, meu amigo, separa o cristianismo verdadeiro de todas as outras religiões, incluindo o catolicismo. Justificação pela fé. Que o homem é salvo exclusivamente pela fé, não por obras. Em Gálatas, Paulo diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aquele que pensa poder se justificar pelas suas obras não é irmão, diz o apóstolo Paulo. Está desligado de Cristo Jesus. Ora, a Igreja Católica, ela faz muito isso, tá? Apesar de, por um momento, ela falar, é pela graça, é claro que é pela graça. Sem a graça ninguém pode ser salvo. Tá isso lá, isso está escrito no dogma deles. Assim como eles também falam, não pode idolatria, não pode, tá lá no dogma, tá lá no catecismo deles. Não pode, não pode. Ok, apesar de a Igreja Católica falar de salvação pela graça, ela prega na prática a justificação pelas obras. Ela, num momento, fala é pela graça, logo em seguida ela contradiz o que ela fala, ela faz isso o tempo todo. O melhor exemplo disso é o purgatório. A pessoa precisa se purificar de seus pecados na vida futura, porque o sangue de Jesus não foi o suficiente para isso. Não é somente a fé que salva, é a fé mais o sofrimento no purgatório. Foi por isso que os reformadores falaram em somente pela fé, somente pela graça. Por quê? Porque a Igreja Católica fala, não, é somente pela fé, só que acrescentam algo. É somente pela graça, mas acrescentam algo. Então, só esse ponto já coloca a Igreja Católica como falsa, afinal, nega um ponto central da fé cristã. E quem disse isso não sou eu, é Paulo. Vocês estão desligados de Cristo, porque vocês pensam que podem se justificar pelas suas obras. Eu dei o exemplo só do purgatório, mas eu podia dar muitos outros exemplos, tá? Ou pense nas inúmeras heresias da Igreja Católica. Infalibilidade papal. A gente tem papa estuprador, papa que comprou o papado, papa gay, todo tipo de papa, mas eles são infalíveis. Culto a Maria, invocação de mortos, culto a relíquias, transubstanciação, adoradores de bolacha, purgatório. Enfim, no Catecismo, parágrafo 883, é declarado o seguinte: o Papa é o princípio, o fundamento perpétuo e visível da unidade, tanto dos bispos quanto da multidão dos fiéis. Gente, o fundamento da igreja é Cristo, mas é o Papa aqui na Igreja Católica. É o vigário de Cristo e o pastor da igreja universal. O seu poder é supremo, pleno, imediato e universal. Meu Deus! Isso não é algo que você deveria dizer apenas sobre Cristo. Você, mesmo na igreja de boteco aí, você não vai ouvir nunca um pastor atribuindo esse título a si mesmo. Tem apóstolo, vice-deus, mas isso aqui você não vai ouvir em nenhuma igreja evangélica, é um absurdo. Como que alguém pode olhar para um texto desse e não ficar completamente indignado? É um absurdo. E essa é a maior diferença entre nós. A fonte última de autoridade. Na Igreja Católica, a fonte última de autoridade não é a Bíblia, é o magistério, na pessoa do Papa. Ou seja, a fonte última não é a Bíblia. E é daí que surgem todos os problemas católicos. Veja, não é que a Igreja Católica ela é apenas idólatra, mas que a própria igreja é um ídolo.
que se coloca no lugar de Deus. Eu explico isso em mais detalhes lá na minha série sobre catolicismo, assista. Na Igreja Católica não interessa o que o texto diz de maneira clara e natural. O que o Papa fala é que é verdade, porque apenas a eles cabe o dom ou a autoridade para interpretar o texto. Se os meus olhos virem preto, mas a Igreja Católica falar que é branco, disse o jesuíta Inácio de Loyola, então é branco. Se os meus olhos virem uma bolacha, mas o Papa falar que é uma pessoa, que é Jesus, então é uma pessoa. Ou seja, tem que furar os olhos e arrancar o cérebro para ser católico. E sabe o que é interessante? Eu estava falando hoje mesmo de manhã com um pregador carismático que se converteu. E ele falou o seguinte, eu me converti ao protestantismo justamente porque eu ia para o texto e eu via a interpretação que a Igreja Católica fazia, é totalmente forçada, não é o sentido natural do texto. Ou seja, para eu ser protestante, eu preciso da Bíblia, eu preciso do Espírito Santo, ele é a fonte última de autoridade. Para ser católico, eu tenho que negar a Bíblia. Se os meus olhos virem preto, mas a Igreja Católica fala que é branco, então é branco, essa é a verdade. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, que não temos necessidade de mediadores humanos mais. A Bíblia diz o seguinte, vocês têm a unção dos santos, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. É óbvio que a Bíblia não está dizendo que não precisamos mais de mestres, mas a Igreja Católica se coloca como esta, olha, sem nós vocês não podem. Nós somos o pedágio, Jesus é o caminho, mas a Igreja Católica é o pedágio. Segundo, o Anderson disse o seguinte, católicos professam uma única igreja, evangélicos têm 33. Historicamente, os protestantes, eles defendem, ou melhor dizendo, o título de católico também para se referir ao povo de Deus, como sempre foi usado. O que acrescentou foi católico romano. Mas veja bem, isso por si só não prova que você está na verdade, afinal de contas, Jesus ainda disse que veio para dividir. Se a divisão evangélica prova que a igreja evangélica é falsa, se encontrarmos apenas uma divisão na Igreja Católica, já diríamos que a Igreja Católica também é falsa. E pior, a Igreja Católica tem divisão em assuntos essenciais. Por exemplo, sede-vacantistas dizem que o papado atual é falso. Mas veja bem, a mesma Igreja Católica declara que o papado, ele é infalível. Se o papado não é apenas um papa, o papado é infalível, o magistério é infalível. Como que o magistério coloca um papa falso? A sede está vazia, sede vacantista é isso, a sede está vazia. Veja a divisão atual, vocês podem ver isso agora, em torno do título de corredentora. Padres chamando esse papa atual de demônio por tirar o título de corredentora. Já outros papas disseram, não, corredentora está certo. E olha que coisa, e aí você tem outros católicos renomados dizendo que os papas infalíveis do passado estavam certos ao usar o título de corredentora e esse papa infalível agora, ele está certo também, ao dizer o oposto, que o termo está errado. E veja, aqui a gente está falando de algo muito, mas muito essencial no catolicismo. O papado, que é a base sobre a qual tudo se sustenta na igreja. E eles estão divididos em um ponto central, totalmente central da fé cristã. Veja o relato de um autor especialista em teologia católica, Greg Ellison. A teologia católica também sofre da mesma realidade, uma vez que acolhe a realidade da divisão, uma vez que acolhe em seu âmbito o agostinianismo e o semi-agostinianismo, progressistas, adeptos da teologia da libertação, conservadores, adeptos da teologia da Opus Dei, defensores do sacerdócio exclusivamente masculino e defensores do sacerdócio feminino. Tá vendo essas coisas que a gente vê muito na igreja evangélica, esse debate. Os que defendem a inerrância e os que são contrários a ela. Inclusivista e exclusivistas e etc., continua o especialista. O problema da diversidade teológica não é inerente ao evangelicalismo, já que se pode encontrar também dentro do catolicismo, apesar das afirmações em contrário. Tem muito mais outras, né? Que eu lembro aqui agora, tem vários católicos que são cessacionistas, quer dizer, a boa parte no dogma são, mas você tem um movimento de renovação carismática aqui do lado da minha cidade, aqui em Canção Nova, aqui em... como é que é o nome? Meu Deus do céu! Cachoeira Paulista. Enfim, tem um monte de cardeal que defende casamento gay, comunismo, outros católicos criticam isso. Sobre os cardeais, eu fiz um vídeo aqui em que eu reajo a um católico. E esse católico, ele mostra a capivara de vários cardeais que elegeram o Papa infalível. Cardeais a favor do casamento gay, tem cardeal que cantou a música do John Lennon, aquela música lá, imagine se não houvesse céu nem inferno. Esse é o nível do magistério infalível que vai ungir o Papa infalível. Então, mesmo se fosse verdade a tal unidade católica, ela é feita em cima do quê? De uma ditadura do Papa infalível. Como disse, mais uma vez, Inácio de Loyola, se os meus olhos virem preto, mas a Igreja Católica falar que é branco, é branco. A tal unidade católica se sustenta porque o católico tem que furar o próprio olho e arrancar o próprio cérebro. Se fosse verdade a tal unidade católica, de que adiantaria ser unido em nome da mentira? Pense assim, somos unidos.
Somos verdadeiros porque somos unidos. Afinal, todos nós em uníssono, não é verdade? Mas todos nós em uníssono defendemos que 2 mais 2 é 1000. E já que todos nós defendemos que 2 mais 2 é 1000, então esse é o resultado. Mas a gente tem provas aqui, o seu João ali... Não, mas o seu João, ele nasceu ontem. Entre evangélicos, de fato, a gente tem gente que diz que 2 mais 2 dá 5, tem gente que diz que 2 mais 2 dá 9, temos as bizarrices mais doidas no meio evangélico. Mas como nós temos a fonte última de autoridade, a Bíblia, que é algo à parte de nós, a gente vai achar, sim, na igreja evangélica, muita gente dizendo que 2 mais 2 dá 4. Entre evangélicos, por partirmos da Escritura como fonte última de autoridade, nós podemos encontrar a verdade. Já entre católicos, os papas se sentam na cadeira de Moisés, como os fariseus, e eles não entram no céu e impedem outros de entrar. Você notou os argumentos, tanto do Anderson quanto os argumentos católicos? São falácias. Quem é você? Você sabe mais que Aquino? Há quanto tempo vocês existem? E os nossos templos viram como são lindos? Por que católicos têm que usar argumento de autoridade, de antiguidade e até da estética para defender a sua igreja? Porque eles não têm a verdade, então eles precisam se utilizar dessas falácias. Porque quando você defende a mentira, você precisa de todo tipo de falácia retórica para sustentar o que é falso. Quando você defende que 2 mais 2 dá 1000, aí você tem que falar o seguinte: mas quem é você? Você nasceu ontem? E os seus tempos são belos como os nossos? Quem é você? 2 mais 2 dá 4, meu amigo, ainda que tenha sido dito pelo protestante em sua igreja feia, que foi fundada ontem. Por outro lado, uma mentira não se torna verdade só porque tem sido dita por séculos em templos esplendorosos. Os donos do templo criticaram o cego curado por Jesus, com os mesmos argumentos que os católicos usam para nos criticar. Você nasceu agora, você aí nasceu tudo em pecado. Quem é você para ensinar a nós? Olha aqui o templo onde nós estamos, olha aqui, somos os sacerdotes ungidos. Lá no templo estavam os sacerdotes. E esses vinham mesmo de uma sucessão sacerdotal ininterrupta. Mas Deus não estava com eles. Deus estava lá com João Batista, que não tinha estética nenhuma. Era no deserto que ele pregava. A roupa dele era horrível, mas a verdade estava com ele. Por isso eu sou protestante. Um protestante sozinho no deserto com a sua Bíblia na mão, defendendo a verdade, vale mais do que milhares de católicos unidos defendendo a mentira. Além disso, ainda temos o testemunho histórico do efeito do protestantismo no Ocidente. Max Weber queria entender por que países católicos, e Max Weber nem era cristão, por que países católicos como Portugal e Espanha definhavam enquanto países protestantes prosperavam. E ele notou, as crenças protestantes propiciaram o solo necessário para o desenvolvimento do progresso. Olha, quase tudo que presta nesse Ocidente tem e muito a ver com as sementes da reforma protestante. Mas é claro que o conhecimento floresceu no ambiente protestante. O avanço científico ele precisa do solo do questionamento. Mas com um Papa infalível, apesar de a doutrina ser proclamada mesmo de maneira oficial em 1870, mas já tinha semente ali antes de ditadura. Enfim, com um Papa infalível, depois que ele fala, não há mais sentido em questionar. Mas o cristão verdadeiro, ele tem a Bíblia, a verdade bíblica como fonte última de autoridade. E não papado, que ao longo da história já teve Papa assassino, Papa que fala A de maneira infalível, Papa que fala B, Papa estuprador, comunista, como no vídeo eu mostro que os próprios católicos revelam isso, que esses cardeais aí são comunistas e ungiram um outro comunista como Papa Francisco também. Enfim, não interessa quem fala, tem que ser a verdade. É por isso que eu sou protestante. E aqui eu vou mostrar para vocês duas diferenças entre católicos e protestantes. Lutero, na Dieta de Worms, foi chamado a negar as suas heresias. E ele disse então o seguinte: eu nego, mas vocês têm que provar pela Escritura e por razão clara. Não interessa títulos, não interessa se vocês defendem uma mentira há 1000 anos. Os homens acreditaram na teoria da biogênese, que de um pedaço de roupa podre surgiria vida até o século XIX. Então não interessa se o mundo inteiro, e tinha consenso em relação a essa doutrina científica, não interessa se todo mundo diz a mesma coisa, se todo mundo há séculos, se autoridades há séculos dizem que 2 mais 2 dá 5. Se não é, é mentira e acabou. Tem que provar pela Escritura e pela razão clara. Foi por isso que o Ocidente floresceu como nunca sob a fé protestante. E tem mais. O que é um protestante? Eu vou responder assim. O que é um judeu? Um judeu é aquele que não é gentil. Um gentil é aquele que não é judeu. Um protestante é aquele que não é católico. Afinal de contas, protestamos contra quem? Contra a Igreja Católica. É daí que surge o nosso DNA. Logo, não faz sentido nenhum alguém se declarar protestante, evangélico e chamar católico de irmão. Alguém como Anderson Silva e tantos outros deveriam então negar que são protestantes evangélicos. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui é o Douglas Gonçalves, que absurdo. Ele chama um padre no seu podcast e começa assim, ó. Meu irmão, Padre José Eduardo. Obrigado por essa honra. A honra é toda. Chamando o padre de meu irmão. Olha, eu sei que em muitos casos as pessoas acham que a fé católica e a fé evangélica têm lá suas diferenças, mas são irmãs. Isso não é verdade. Isso acontece porque muitas pessoas não conhecem a fundo a sua fé. Pense, por exemplo, num leigo olhando para joias.
Ele não tem um olhar apurado, então ele confunde ouro com bijuteria. Mas o ourives, ele bate o olho e ele sabe a diferença profunda. Talvez você está aqui achando que dá para chamar fé protestante e fé católica de irmãs, como a Igreja Católica chama no Concílio Vaticano II, o que também é complicado, porque o Papa infalível lá do Concílio de Trento nos expulsou, dizendo que nós protestantes não somos irmãos. Aí outro Papa infalível do Vaticano II disse, somos irmãos sim. Eu não sei em qual Papa infalível acreditar. Enfim, na realidade tudo isso que o Anderson tem falado é um absurdo. Não é por acaso que aquilo que os reformadores fizeram teve tanto impacto na igreja e na sociedade de modo geral. E Martin Lloyd Jones definiu bem a Igreja Católica. É uma obra-prima de Satanás.